É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra plateia, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Com histórias mais incríveis ainda. É isso aí. Quem é a pessoa incrível que veio hoje? Juliane Luz. Ela é médica nutróloga, especialista em alimentação, entender como o nosso corpo funciona sob esse ponto de vista, não é isso, Juliane? É isso aí. Show de É bola. um assunto que a gente adora conversar, né? Exatamente, exatamente. E a gente conversou aqui com o Alexandre Moraes Arroz e ele que indicou a vinda dela Eu tô aqui. esperando que ela te dê uma bronca porque tu gosta de comer muito hambúrguer. Ah, então tá, vamos ver isso. Mas hambúrguer pelo menos tem, depende do hambúrguer, tem proteína. Então, talvez seja um bom começo. Esse assunto já dá fome, né? Já dá fome, é isso aí. Então vamos seguir nesse papo aqui logo depois da nossa vinheta. Bora lá. Vamos que vamos então para essa conversa. Quero começar já te convidando, como sempre, a curtir esse papo aqui para ele chegar mais longe aí, para as pessoas poderem acompanhar. Então já curte aí. Vê também o nosso clube de membros, né? Enquanto a gente tá trocando ideia aqui, já dá uma olhadinha. Lá você pode assinar, participar do nosso clube de membros e receber aí uma série de benefícios, né, Ferrari? É isso aí? É isso aí, show de bola. Eu achei engraçado, esse assunto aqui, a gente quer falar sobre alimentação, foi causado pela conversa que a gente teve com o Alexandre Rosa, né? Isso, exatamente. O Alexandre Rosa disse que na pandemia ele tinha engordado um monte. Uhum. E aí botaram ele numa consulta pra ver se botava ordem na casa dele lá, né? Exatamente. Foi isso aí que rolou. E aí ele chegou e falou assim, não, vocês têm que conversar com ela, porque foi bem legal ali, foi bem importante pra mim. E a gente ficou curioso também pra entender, né? Porque essa questão da alimentação, da dieta das pessoas e como isso influencia na nossa vida, é algo que tem muitas faces, né? A gente tá o tempo todo sendo impactado aí por filosofias totalmente diferentes. Propaganda na televisão. Propaganda na televisão. Então, a gente quer agora ouvir uma médica nutróloga falando sobre isso. Seja bem-vinda, Juliane. Obrigada, então. A alimentação, ela envolve todo o nosso dia a dia, assim, desde a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, com a nossa família, né? Enfim. A alimentação, ela tem, além de um papel de nutritivo, né? De nutrir o corpo, a gente também nutre a memória, né? A mente. Então, a gente fala assim, olha, eu acho que talvez tu não deveria comer tanto ovo, sei lá, pra alguém. Mas a minha avó sempre fazia ovo. Pô, é complicado, né? Claro, tem uma comida afetiva ali, uma relação emocional. Memória afetiva. Memória Então, afetiva. quando a gente tá triste, eu vou comer uma coisa que me abraça. A gente ouve o pessoal falando isso, né? Vou comer um chocolate, tô triste, tô de TPM. Então, quando vai meter a mão na comida dos outros, é bem complicado. A alimentação é uma coisa social, né? É um hábito de relacionamento. É um lubrificante social, assim como a bebida. Não dá pra meter a colher na comida dos outros, Ferrari. A galera fica nervosa. Se atrapalhar a tua dieta, tu também fica nervoso. Pois é, eu não sei. Se o cara disser assim, não, Ferrari, agora tu só vai comer brócolis. Eu tô num processo contínuo de tentando aprender a comer direito. Eu me lembro quando criança eu comia, comia pão sem parar e comia café com açúcar. Eu botava abacaxi, eu botava açúcar no abacaxi. Assim, era um troço, não sei se era daquela época não era mais normal, assim. Aqui, ó, o açúcar união, né? Tipo, todo mundo tem que botar açúcar em tudo. Eu não sei o que acontecia naquela época que a gente fazia isso. O famoso mamão com açúcar. E assim... Na minha época, década de 80, era assim, era açúcar em tudo. Pois é, que loucura. E eu me lembro de chegar e tomar café. Eu tomava café com leite, botava açúcar até o ponto dele não conseguir mais misturar, né? De ficar no fundo. Meu Deus do céu. Mudou um pouco. Ferrari, você está bem hoje em dia? Tá tudo certo com a saúde? Exato. Em que momento te deu o clique, assim, de não vou mais comer açúcar que nem louco? Cara, eu acho que o gosto, a gente vai envelhecendo, o gosto vai mudando um pouco. Então eu já estava começando a botar menos açúcar por hábito. Depois tem uns amigos que começaram a dizer que café não se tomava com açúcar. Mas eu só fui seguindo assim, o hábito da outra pessoa e comecei a tomar o café também sem açúcar. A gente começa a perceber os gostos do café, né? Porque quando tá com açúcar tá uma mistureba, tu não sabe mais nada. É verdade. Um sabor de cana de açúcar. Há um tempo atrás até as pessoas comiam mais açúcar mesmo, mas era por causa do hábito lá infantil já, né? Então as alimentações feitas para criança eram muito adocicadas, assim. Então o leite das fórmulas na época tinha açúcar adicionado. Bastante, né? Hoje ainda tem, tá? Na verdade, para poder aumentar a caloria ali do... Aqueles ninho? Leite ninho, né? E tal. Hoje a fórmula infantil, que a gente chama, né? Que é o leite da criança, que a gente usa para criança. Tem NAN, tem Pregomin, enfim, tem um monte de marca, né? Mas eles têm menos açúcar. A ideia é que se tenha menos
carboidrato assim simples também para aquela criança. Apesar de a criança estar crescendo, né? Tá ali se desenvolvendo, tá gastando um monte de açúcar o tempo inteiro, mas ela também não precisa do excesso de açúcar, porque o pâncreas da criança já está sendo estimulado ali, né? Então a gente tem que cuidar. O pâncreas tem um número lá de células que produzem a tua insulina e ela vai produzir ao longo da tua vida. Quanto mais tu viveres, e hoje se vive muito mais que se vivia antes, né? Se tem aquele único pâncreas, então tu precisa ter um pâncreas para a vida toda. Se tu viveres 40 anos, talvez o teu dure 40, né? Cuide do seu pâncreas. Fazer uma camiseta, né? Vou cuidar do meu pâncreas. Exato. E, Juliana, tem um assunto que eu sempre ouço as pessoas falarem, que a criança, né, quando nasce e tal, ela não tem muita noção do paladar, assim, né? Ela não sabe que brócolis é ruim ou é bom, ela não tem essa consciência. E que daí no processo de educação, os pais acabam passando para a criança o hábito deles, né? Então eu fiquei pensando nisso, porque eu poderia acostumar o meu filho a comer aspargo desde 5 meses, sei lá, 1 ano de idade, e eu poderia dizer para ele que isso é bom, ou cenoura, ou... Tem 3 pontos aí nessa tua fala que a gente pode conversar que são legais, assim. O primeiro, né? Que a criança, ela nasce sem saber o que é bom ou é ruim. A gente ensina, né? Então, isso, de certa forma, é verdade. Mas depende de como que essa criança foi alimentada, né? Essa criança veio amamentada ao seio materno ou não? Ela mamou leite materno? E essa mãe, ela fazia muita restrição alimentar? Ela é uma mãe que tem muita... não gosta de muito tipo de alimento, não gosta de coisas amargas, não gosta de coisas condimentadas, não gosta de alho, não gosta de cebola. Porque a criança sendo nutrida com isso, ela já vai pegando... Pô, que interessante. Então, se a mãe come muito bolo de chocolate e pouca salada, isso influencia na criança. Reflete no leite? Sim, então... o leite muda o gosto, tá? Apesar do leite ter um sabor mais adocicado, assim, né? Claro, do que outros alimentos, mas ele tem um pouquinho do gosto daquilo que a pessoa come, né? Então, a forma como a gente amamenta as crianças, né, ou alimenta as crianças nos primeiros 2 anos de vida, muda a forma como ela vai se relacionar, né, com a comida. Outra coisa, daí tem a questão pessoal da própria criança também. A criança já é um serzinho. Ela não é um adulto pequenininho, tá? Criança é criança, adulto é adulto, é diferente. Mas, basicamente, aquele serzinho pequenininho também tem gostos, né? Por exemplo, eu tenho vários pacientes que não comem fígado. Eu não gosto de fígado. Boi. Então eu também não gosto, pra ser sincero, tá? Eu odeio. Eu comia com meus pais, quando Cara, era criança. tem uma comida que sempre, tipo, acho que a minha avó fazia sempre, é tipo fígado, aquele mondongo, né, que é... A galinha também, né, fazia fígado, fígado da galinha também, botava no canja. Na moela, canja. sei lá. Moela, essas né? comidas, as comidas antigas eu não curto muito. Mas não é antiga, tem nome. São comidas antigas. É muito moderno. Tu é do Nuggets ainda. Do Nuggets, exatamente. Entendi. Tudo moído ali dentro. Então, daí, voltando ali à questão da criança, né? Ela tem a predileção dela. Então, às vezes, você é uma criancinha pequenininha ali que já não gosta de fígado. Então, vai ser complicado. Ali é muito da criança. Mas a gente, né? O médico, o pediatra, o médico de família, o nutrólogo, enfim, né? Tem que começar a entender que aquela criança é um ser único e que tem desejos também próprios. E algumas coisas aquela criança não vai gostar. A gente não pode oferecer a coisa para a criança uma vez e achar que ela não gosta, né? A criança, ela já tem vontades, então? Assim, porque ela não é uma folha em branco, então? Tem, ela é uma folha meio em branco e meio não em branco, assim. Mas eu acho que o problema do açúcar é que ele vicia, né? Você tem um problema sério, né? Se você começar a dar pra criança... É que assim, ó... O que eu acho, tá? Tem várias teorias sobre o açúcar, tá? Não é uma coisa consensual. Mas, basicamente, o açúcar é uma fonte de energia, tá? Sim. O teu cérebro, ele se alimenta de açúcar, basicamente. Preferencialmente. Aí, eu falo isso, daí já vem alguém falar, né? Não, eu sei que come corpo cetônico também, tá? Eu sei que também se alimenta de corpo cetônico, mas... O cérebro prefere se alimentar de açúcar. Então, se o teu cérebro tá gastando só açúcar e o açúcar vai baixando no teu sangue, o que ele quer? Açúcar. Então, o que você vai lembrar? Coisa doce. Daí vem a história da memória afetiva. Chocolate, quindim, entendeu? Entendi. Você vai lembrar de coisas que tenham açúcar. O que é corpo cetônico? Corpo cetônico é outra forma também, só que daí não é derivado do metabolismo ali do carboidrato. Daí pode vir ou de gordura, ou de músculo, enfim, que de seria outra parte a outra coisa que alimentaria o cérebro também. Isso, no desespero vai corpo cetônico, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu gosto de arroz, feijão e batata frita. Pá, mas se não tiver, pode ser canja. Entendeu? Sim, assim. aceito. Funciona mas também. o açúcar, então...
será que é um vício ou é uma necessidade? É muito complicado de tu entender, né? São dois processos, né, de geração de energia, né? Uma que é a quebra da glicose, né, no fígado, é isso? Isso, tu pode quebrar a glicose ou tu pode quebrar a gordura, né? São vias diferentes, assim. Mas todas estão sendo utilizadas para tu poder gerar energia, basicamente. A quebra da glicose, ela vai gerar um pouquinho menos ali na glicólise, né? A rápida. E a da gordura, ela gera mais, só que, né, para cada grama, né, quebrada. Só que o problema é que demora mais também. E daí depende da velocidade com que tu quer que quebre. Quando eu como um alimento, ele proporciona insumos para acontecerem as duas quebras? A da glicose e a da gordura? Na verdade, quando você come, você digere, né? Então você vai absorver tudo. Tá. Aí o corpo vai ver ali quais são as necessidades atuais, ele reais. vai ver no estoque dele o que tem ali. Isso, naquela hora o que ele precisa. Eu tô com alguns músculos quebrados do crossfit de ontem, vamos colocar proteína para os músculos, né? Eu tô aqui com as reservas de glicogênio, né? Que é a energia lá do músculo, do fígado também. Então vamos mandar glicogênio lá para lá. Agora sobrou isso aqui tudo de energia, o que eu vou fazer? Gordura. Entendi. Entendeu? Entendi. Daí, por isso que também, por ela demorar mais e a gente comer mais rápido do que ela é quebrada, a gente acumula gordura. Também. Tem a ver com isso? Tem. Também tem. Tem a ver. Tem, mas na verdade existe uma condição que chama inflexibilidade metabólica, tá? Onde, principalmente nas pessoas obesas, mas às vezes a gente olha uma pessoa e essa pessoa não parece obesa, mas é. Porque o conceito de obesidade mudou muito ao longo dos anos, né? Basicamente, a gente acha que obeso é um cara gordo, pesado, né? E a gente aprendeu lá, vamos fazer o cálculo do IMC, né? Isso aí. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas hoje a gente já sabe que o IMC não dá para considerar para todo mundo, né? Então, é o percentual de gordura. Daí existem tabelas de percentual de gordura para poder enquadrar as pessoas entre obesas, pré-obesas, normais, abaixo, desnutridas, enfim. Eu aprendi uma vez um teste pra ver se eu tinha muita gordura, que tu aperta assim, né? Isso, daí tá. O tempo que ela volta, não é uma coisa assim? Não, isso é pra ver a hidratação da pele. Pra ver a hidratação. Pra ver se tá se tomando água suficiente. Claro que tem gordura ali por baixo também, né? Mas é a hidratação dali, dessa região que a gente vê. É porque eu lembro que tem pessoas que têm a pelezinha bem solta, assim, né? Tipo, é bem engraçado, tu já viu isso? Tipo, os caras no YouTube mostram assim, né? A pele quase não vem com gordura. Mas tem o teste de pregas, né? Que falam, né? Que é pra de dobra cutânea, daí, no caso, né? Isso é pra poder ver percentual de gordura. Daí existem várias técnicas, né? Mas basicamente, pega aí abdômen, perna, região das costas, e daí faz um cálculo, né? E daí tu consegue ver quanto de percentual de gordura tu tem. Só que isso não é você estava falando que era um problema do obeso, que é você. O obeso, então assim, a gente normal, a gente que eu não, porque eu já fui obesa, né? E dizem que quem já foi nunca deixa de ser, mas são outras histórias. Mas assim, o obeso, ele não consegue tirar a energia do estoque de energia dele, porque a gordura é duas coisas: um estoque de energia para eu poder usar e um tecido endócrino. Ela produz um monte de hormônio, né? E um monte de citocina inflamatória ali, enfim, de sinalizadores. Então, se eu tô lá o dia inteiro trabalhando e não tive tempo de comer, saco vazio não vai parar em pé, né? Eu vou desmaiar, vou cair? Não, né? Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Você vai ficar bravo, chateado, irritado, morto de fome, mas não vai acontecer nada disso. O seu corpo vai começar a mobilizar o estoque de gordura e vai começar a queimar essa gordura e você vai ficar ali trabalhando. Demora mais a mobilizar a gordura? Demora. O corpo sempre vai querer fazer tu comer. É preguiçoso. Porque é mais fácil. É preguiçoso. E porque é mais seguro, né? Porque a gordura te mantém vivo ao longo da vida. A gente tem que pensar que, né, os nossos ancestrais lá passavam fome. A gente é que não passa, né? Mas eles não tinham iFood, a gente tem já. Então, sim. E o gordinho, ele não consegue mobilizar aquele estoque. Ele começa a mobilizar de outras formas. A mitocôndria dele tem algum problema ali. A gente não sabe exatamente o que é, tá? Eu li algumas coisas e até... Eu sou formada na ABRAN, né, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. E daí eu estava lendo agora as últimas atualizações sobre isso e eles falam sobre essa inflexibilidade, sobre essa dificuldade, né, na quebra da gordura que está ali armazenada. Daí ele começa a quebrar músculo, né? Isso é uma falha de... Vamos dizer assim, o corpo deixou... Vamos dizer tudo que tu não usa falha metabólica. Mas é tudo que você não usa atrofia, certo? Em princípio. Pode... Talvez. Pode ser simplesmente uma hipótese, atrofia uma hipótese. A gente já pode fazer uma tese de mestrado nisso. Na realidade, de certa forma, que o corpo se acostuma com o jeito mais fácil de fazer as coisas. E, de repente, o cara tem que sofrer um pouco mais para poder voltar. Tu sabe que eu penso, às vezes, a respeito disso também. E a minha estratégia alimentar, às vezes, é um pouquinho em cima disso. Pensa comigo. Se você faz uma coisa que é legal, que é gostoso, que você gosta, que te dá prazer, você quer fazer, certo?
O seu corpo também, né? A gente sabe que as memórias afetivas têm muito a ver com isso. Se tu beija uma menina que te cheira mal, você não quer beijar ela de novo, né? Mas se ela é uma cheirosa, gostosa, te trata bem, pô, você vai querer se beijar essa mulher o resto da sua vida, né? Ou pelo menos enquanto você estiver interessado, né? O corpo também. Então, quando você come uma coisa que te dá energia, que te dá esse retorno, o corpo quer ficar comendo essa coisa. Volte e meia, ele quer fazer isso. Então, se você faz uma dieta e essa dieta é ruim, não te dá prazer, o seu cérebro não vai querer que você faça. Você vai odiar nutricionista, você vai odiar o médico, entende? Mas se você faz uma dieta que você não se sente mal, se você começa a se sentir bem, a coisa fica mais duradoura. E até deixa de ser uma dieta, na verdade vira um hábito. Sim. Então talvez se eu deixar esse corpo sempre alimentado, sempre com uma glicose ali circulante, né? Sempre com uma quantidade de energia circulante, será que eu não consigo ter um estresse menor no emagrecimento? Acho que sim, né? Exato, é porque na verdade a gente acaba às vezes no dia a dia, quando não tem um controle muito claro disso, se perdendo, né? Então eu vejo por mim, tem dia que eu chego num buffet pra me servir e eu tô consciente do que eu tô fazendo, eu tô ali realmente no buffet. Então eu vou lá, pego um pouquinho de brócolis, uma carnezinha e tal, faço um prato bem colorido. Tu pensou no que comeu. Exatamente. E daí tu tá comendo só, né? Exatamente. Aí eu pensei no que eu peguei. Exato. E aí tem dia que eu só me dou conta de que eu vou comer depois que eu já pesei, assim. Eu tô indo pra mesa. Aí eu olho assim, tem 5 lasanhas, 18 pastéis. Daí eu... É igual quando a gente vai no mercado com fome. Vocês já foram? Sim, exato. Trazem o pega mercado tudo. todo. Sim, exato. Gastou todo o salário do mercado. Exatamente. Meu Deus, tem que comer antes de ir. Então é louco isso, porque a gente acaba... a vida prega essa peça, né? De tu se perde. Mas o buffet é malvado, porque ele é feito pra isso, né? Então tem um prato grande pra dar aquela impressão que o prato não tá cheio, né? Claro, né, Já começa assim. Tem todo o marketing ali, né? Aí ele passa pela salada, mas tu já passa batido lá, né? Pra chegar e tentar ir direto no negócio. E a colher de servir do buffet é sacanagem, né? Sim, exato. Daí eu falo pro paciente, você come quantas colheres de arroz? Dele, eu como 2. 2 de qual? Assim, do buffet ou de casa, né? Exato. Aí bota Muito a salada grande. que sabe que ninguém vai pegar. Daqui a pouco vai pegar as massas, né? Vai pegar purê de batata, vai pegar o arroz, Bananinha vai pegar o feijão, milanesa, vai não sei o bolinho quê. de arroz. Aí já não sobra mais nada. Aí a proteína, que é o lado mais caro, vamos dizer assim, coisa tem Fica que pegar. por último, Fica né? por último, bota no finalzinho lá, né? Mas então, é disso que eu falo, né? Quando a gente pensa na nossa cultura, assim, né, alimentar, a gente veio entendendo que a gente precisa de muita fonte de energia e pouca fonte de proteína, fonte construtora, né? Pode ver. A mãe tá lá dando a comida, o papazinho do bebê, pode ver, você vê muita batata amassada, você vê muito, né, cenoura, a criança com a mão amarela já, de tanta cenoura que dá pra aquela criança, né, abóbora, o narizinho amarelo do moleque. E daí, do que é aquilo ali, né? O excesso ali de beta-caroteno, no caso do amarelinho. A pele fica amarela mesmo? Fica. Ele fica com o nariz amarelo? Não Olha tem só nada isso, demais, Dudu. é só acúmulo. Nariz amarelo de comer abóbora. A minha esposa abóbora, fez uma cenoura. dieta um tempo, quando era mais jovem. Ela fazia uma dieta muito baseada em cenoura e coisa parecida. O corpo dela era amarelo, literalmente. Assim, o corpo Que todo. loucura. E o pessoal fazia muito isso aí também no Rio de Janeiro pra pegar sol, assim, na época de festa e tal, gurizada, pra manter o bronze melhor, né? Daí ficava comendo fonte beta-caroteno, que daí fica meio dourado, assim, né? Sim. Se tu for olhar a palma da mão, parece que usou autobronzeador, assim. Sim, entendi. É Loucura, engraçado. né? É por isso que você é o que você come. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Imagina o trabalho que é, digamos, tudo que tá estranho no corpo, mas que é tendo que sair pela pele, né? Tipo assim, tá saindo pela pele, literalmente, né? Mas tudo aparece na gente, né? Tá ali, sim. faz parte, né? Sim, total. E como é que é, Juliane, pra trabalhar essa autoconsciência, assim? Na minha visão, acho que esse seria o maior desafio, porque eu posso ter uma dieta que vai me trazer saúde, que vai me trazer um prazer ali, que não vai ser uma dieta que o meu corpo vai rejeitar totalmente, mas às vezes com o tempo a gente se perde, né? É difícil tu manter essa disciplina e realmente transformar aquilo num hábito. Eu tenho um amigo meu que tem uma dieta extremamente restrita, né? Ele é atleta, tudo, então ele come pouquíssimas coisas, ele tem uma disciplina absurda, assim. Eu nunca vi alguém com a disciplina que ele tem. Mas é difícil, assim, isso é uma exceção, né? É bem difícil. O atleta sofre muito, né? O atleta não é modelo, a gente fala, né? Sim, exato. Sim, ele faz tudo errado, né? Ele come errado, ele faz a atividade Ele errada. faz aquilo que é necessário, a gente diz, né? É a profissão dele, né? Sim. É complicado. Para vocês estarem aqui, provavelmente tiveram que fazer várias escolhas também, né? Eles também fazem. Sim, exato, com certeza. Mas assim, ó, depende. Geralmente o paciente chega com a agenda oculta dele, né? Que é a agenda do que ele quer. E a gente, médico, tem a nossa agenda, que é o que a gente quer pro paciente. Porque a partir do momento que tu chega pra mim e pede, eu preciso aprender a comer, eu preciso te ensinar a comer, isso é minha obrigação. Porque tu veio fazer uma consultoria comigo, certo? Certo. Só que
O que tu quer, às vezes, não é o que eu quero. Mas a gente vai ter que entrar num consenso ali, né? Uhum. Então, eu vou tentar te ensinar, daí a gente vai lá pela pirâmide alimentar, né? Para poder explicar, olha, você precisa de tantas fontes de energia ao longo do dia, tantas fontes de proteína ao longo do dia, tantas fontes de minerais e frutas e tal, e a gente vai explicando. E, claro, a pessoa, às vezes, está bem gordinha, ou o percentual de gordura da pessoa está bem alto, só que aquela pessoa não se vê como gorda. E acontece direto, tá? Mas a pirâmide alimentar, tem várias pessoas questionando o desenho da pirâmide exatamente porque ela tem um monte de carboidrato na base, né? Isso, mas hoje a gente já tem uma pirâmide um pouquinho diferente. Invertida? Na base ela já tá com exercícios físicos, né? E água, também a hidratação. Mas os carboidratos são, sim, bem importantes, tá? É que assim, ó, existem duas formas de pensar com relação à pirâmide. Você pode considerar que a pirâmide está errada porque ela tem muitas fontes de energia e poucas fontes formadoras, né? Que são as proteínas. Ou você pode pensar que o teu hábito de vida está errado. Porque a gente não faz exercício, a gente não faz nada o dia inteiro, a gente só fica sentado. Todo mundo usa celular o dia inteiro, todo mundo usa controle remoto, todo mundo pega elevador, todo mundo anda de carro. Talvez se as pessoas fizessem mais atividade física ao longo do dia, né? Atividade de se manter ativo, talvez a pirâmide alimentar tivesse certa, porque quando ela foi feita, e essa pirâmide alimentar é antiga, né? Claro que ela vem sofrendo modificações, mas desde que se começou a estudar comida, as pessoas trabalhavam mais em coisas braçais, andavam mais a pé, andavam mais de condução, né? É disso que eu me lembro de ter lido sobre esse assunto, é que a pirâmide foi criada na época que estava um presidente com problema cardíaco, e aí eles fizeram toda uma guerra contra a gordura, né? Tentando fazer as pessoas pararem de comer gordura. Porque quando começou a se falar muito, assim, sobre doença cardíaca, doença arterial Isso. coronariana, né? A gente entendia a gordura como um vilão, porque, né? Quando foi lá ver a plaquinha de ateroma no coração, poxa, tem gordura, tem colesterol nessa placa. Mas eu sempre falo que o colesterol, ele é aquele filho da vizinha que ele tá como é que fala? Que saiu da cadeia, mas ele tá indo dormir na cadeia. Tá de condicional. Tipo, ele tá ali, ele não presta, mas ele tá quieto. Se tu não fizer nada, ele não vai fazer nada. Mas se tu der oportunidade para ele fazer alguma coisa, juntou com outro moleque ali que não presta, vai dar problema. Então, se você tem um colesterol alto e você é inativo, se você tem um colesterol alto e você teve uma cirurgia de emergência ou teve uma infecção, você pode fazer uma trombose, você pode fazer um trombo, entende? Então, a ideia de se conversar sobre comida com as pessoas é que para que as pessoas não tenham processos inflamatórios que levem a doenças. Hoje a gente vê que a fisiopatogenia da maior parte das doenças cardiovasculares é a mesma, que é a formação das células espumosas, que é uma forma, né, inflamatória dentro dos vasos ali, tá? Que vai formar a placa de ateroma, por exemplo. E daí tem vários estudos, enfim, divagações, a gente não sabe se isso está certo ou se está errado, mas é o que se vê hoje, né? Que poderia estar envolvido também no desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson e outras doenças crônico-degenerativas. Então, por que não falar sobre comida com as pessoas, né? Mas assim, eu estou me lembrando desse assunto porque eles falavam que como demonizaram. A gordura, então você come carboidrato, né? Exato, Claro, porque são as duas fontes de energia, né? Mas a grande verdade é que o equilíbrio é o que é mais importante, né? O problema da gordura em si é que, assim, a gordura, ela pode ser muito pró-inflamatória, ela pode fazer processo inflamatório com muita intensidade, né? Gorduras de origem animal são mais pró-inflamatórias. Então, até a bordinha da picanha. Exatamente. É assim, melhor pedaço. Melhor pedaço. Desde que tu coma pouco, não tem problema, né? Sim. Mas ela tá mais sujeita a gerar um processo inflamatório. Então. E também está relacionado, né, esse tipo de gordura a cânceres intestinais e tal. Carne também vermelha. Então, por isso também que está se difundindo tanto dieta sem carne, né? Pois é, porque tem também aquela dieta ao contrário, que é a dieta só de carne e salada. Como é que tem o nome? Carnivorismo, tá falando? Carnivorismo, mas não é cetogênica, não. Também cetogênica, porque baixa o carboidrato, daí você vai fazer cetose, entendeu? Exato, daí é quase tu zero o carboidrato ali, né? Bem baixo, mas ele não sai de cetose, né? Literalmente o corpo não sai de cetose. Fala-se que não se sai de cetose, né? Porque tá só quebrando proteína, né? Mas... É que o low carb que eles falam que digamos, é só carboidrato controlado.
Mas o cetose, você não sai de cetose, né? Diz que... Eles ficam fazendo a curvinha, né, da cetose, faz xixi lá no palitinho, daí vê se tem cetose, se tá Mas certinho. assim, quando por algum motivo ali eu não como carboidrato, por exemplo, eu gosto muito de tomar café da manhã, né? Tu comentou que o café da manhã não é uma dieta muito difundida. Aqui não é muito E realmente eu difundida. vejo muitas pessoas que não têm o Não é hábito muito de tomar. difundida? Aqui a gente quase não toma café da manhã, né? as Assim, pessoas- Não sei, da minha família, se todo mundo toma, ainda toma ainda. Eu tomo assim, pra sou mim bem é um na minha negócio... família o povo gosta de comer, na verdade. Exato. Sempre arranja uma desculpa pra estar sentado Exatamente, comendo. o motivo. E aí, às vezes, eu ficava sem comer um pãozinho, ou no almoço não comia algum carboidrato, e eu me sentia totalmente desmotivado, sem energia. Assim, parece que eu preciso daquela farinha branca no meu organismo, assim, pra... Precisa do açúcar, né, pra ter aquela motivação. É louco, assim, porque eu olhava, tal, o que eu comia, eu ver que eu tava arrastado no dia, assim, ó. Tá mais Parecia cansado, que né? tava cansado. É mais difícil, né, queimar a gordura e a proteína. E do o corpo que já tá quebrar preguiçoso, né? Ele quer a coisinha facinho. Eu acho que não é preguiçoso, eu acho que ele é habituado a isso, né? Uhum. É como você usar uma colher pra comer. Você pode usar a colher pra comer, certo? Mas você pode usar a colher pra fazer uma pátina na parede, né? Uhum. É como se o corpo estivesse usando a proteína como fonte de energia, mas habitualmente ele usa a proteína para construir e reconstruir coisas, para produzir o teu sistema imune, por exemplo. Né? Então a proteína a gente usa para isso. A gente não fica usando uma coisa tão nobre como a proteína para energia. Mas nessas dietas você vai basear, né, tudo isso para energia, né? Todo aquele alimento só para isso, só para energia. Então as pessoas vêm me falar isso, né? Mas eu só como proteína, como eu tô ganhando gordura? Isso não pode acontecer. Como que eu vou ganhar gordura se eu não tenho como estocar gordura? Porque, né, eu não como carboidrato, nem gordura, eu não como fontes de energia. Claro que sim. A proteína é muito pouco, né? Mas a proteína vai ser quebrada e vai gerar energia. Sim, mas tu não vai conseguir engordar com proteína pura, né? Consegue sim. É só você comer aumento. Se você comer mais calorias que você precisa consumir ali, você vai engordar. Porque você, as duas principais fontes são a gordura e o... Isso, essas são as fontes de energia normais, né? Que é o que a gente procura para poder se movimentar. É aquela história, o corpo aceita canja nesse caso, né? Só tem outra coisa. Mas assim, fica pensa bem, assim, tu gosta de um peito de frango ou prefere uma picanha ou Existe a preferência, existe aquilo que tem, né? Exato. Mas o o peito de frango ele é praticamente proteína, muito pouca gordura. Isso, mas vamos dizer que você só come esse peito de frango e alface. Pois é. Tá? Que cena horrível. O Ferrari ia estar chorando aqui na conversa. Você acha que você não ia ganhar gordura? Eu desconfio, eu não sei o que aconteceria. Porque na verdade tu estaria fazendo uma restrição tanto de carboidrato como restrição de gordura, né? E daí você acha que você não ganharia gordura? Talvez porque eu não ia gostar daquele prato. Simplesmente não queria. Entrar em jejum. Mas se tu comesse, a tendência é que a pessoa ganhe. Vai ganhar igual se você comer bastante, entendeu? Vamos fingir que você adora. Mas esse é o ponto também, eu acho, do negócio. A gordura é uma coisa que satisfaz. Você busca gordura, né? Tipo, você falou da gordura da picanha ou da costela, por exemplo. Sim. Como é que você fica suculenta ela é aquilo. sacietógena, né? Ela libera a saciedade, assim, pra gente, né? E ela deixa as coisas gostosas, palatáveis também. Então, por isso que quando tu oferece uma coisa gordurosa, a chance da pessoa gostar é bem grande, sim. tá? Quer dizer que o nosso corpo também foi desenhado pra apreciar isso, né? Vamos dizer assim. Pra poder economizar energia, né? Pra guardar energia pra poder sobreviver a um longo inverno, a não ter um bicho pra você comer, alguma coisa assim. Sim, por exemplo, salada de frango, por exemplo, você bota normalmente um molho em cima para dar um pouco de gordura salada em cima para ficar saboroso, vamos dizer assim. Isso, pega o frango desfiado, faz uma salada e daí joga aquele... Aí o único jeito de comer o frango, que é o peito de frango puro, é botando um molhinho em cima. Mas eu gosto de peito de frango, eu gosto de peito de frango grelhadinho assim, é gostoso. Também. É gostoso, o peixinho também grelhadinho. É que, na realidade, cara, é óbvio que... Mas também, eu não conseguiria comer costela todo dia. Eu amo costela, mas eu ia enjoar. Será? Eu acho que eu ia, cara. Porque acho que é um alimento muito pesado, muito... Não sei. Eu mudei meu hábito alimentar. Eu fiz uma consulta um tempo atrás com um nutricionista, teve uma restrição, fiz uma restrição, tudo. Aí comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto e eu mudei bastante meu hábito. Então, eu praticamente não como mais pão. Acho que pão é só socialmente. Eu não como mais nada de... Pão socialmente é bom. Só socialmente. Como pão socialmente. Literalmente isso. Por exemplo, café da manhã eu como todo dia ovo. Ovo e café. E assim, eu achei, vou encher o saco, não aguento mais comer ovo, né? Cara, mas fica... Tu não enjoou de ovo? Eu não enjoei de ovo até hoje. E como é que é teu almoço, por exemplo? Tu come só carne e salada? Não, eu como normal, eu como gente normal. Ah, tá. Só não como arroz.
Feijão, carne e salada. É, por só não exemplo. como arroz. Eu fiz quando teve aquela restrição de carboidrato, né? Vamos dizer assim, eu só não como arroz, como feijão normal, tudo assim, mas o arroz não. Mas tu não sente falta, assim? Tipo, por exemplo, tu vê uma pizza napolitana, tu não fala, meu Deus, eu Não, precisava disso há socialmente eu meses. como normal, Não, é isso que eu tô dizendo. ele come carboidrato às vezes. É. Ele restringe um pouco o Ele- carboidrato. Ele mas que é- escolheu outras fontes de energia. Pra pra ele. hábito, né? Pro hábito, né? Não pro dia a dia. Mas é louco, é um desafio isso, fazer isso. Eu Mas sei não se eu é conseguiria. necessário, assim, tá, gente? É. Pode comer, pode comer. Só tem que saber comer. Tem Sim. que calcular ali, né? Tipo, proporções. Eu não consigo. Isso, eu é. tenho uma que é. Tem gente que diz que eu não tenho maturidade pra comer isso aí. Não- Então não eu prefiro é. não botar no meu prato. Não é só isso o ponto que eu quero dizer. O ponto é o seguinte: lá em casa a gente não compra pão. Uhum. Ia ficar fácil não comer pão. não Porque tem. não tem pão. Daí fica fácil, realmente. Agora, se aparece pão na frente, cara, dá aquele cheirinho, aquele negócio, aquilo é cruel. Sim. Mas se tu não vê o pão, tu não sente falta. É louco, mas é um desafio isso, né? Porque é bem o que tu falou, é uma tentação que tá sempre ali, né? Então, Mas come pão, criatura. Por quê? Come. é bom, Ferrari. Tu vai passar uma vida sem pão, olha só isso. Não, eu como pão, eu Que só tristeza. não como todo dia. Esse é o ponto, digamos. Era engraçado, porque o meu café da manhã normalmente era comer pão e eu botava geleia. Pão, geleia e café. Não, era energia e café. É. Isso. E eu achava engraçado que eu ficava pensando aquele negócio assim, aquilo não me dava prazer. Eu comia aquilo porque era a minha rotina. Porque tu foi ensinado, né? É, eu Entendeu? sempre fiz isso desde criança. Sim, sim. Exato, e o hábito social também, né? Tipo, todo mundo, café da tarde, né? Como a Juliana comentou. Ah, é um ritual. São os rituais. Café da manhã. Na minha casa, às vezes, o café da manhã era mais importante que o almoço. O ritual da gente era café da manhã. Das 9 ali. Às vezes ficava até 11 da manhã conversando na mesa do café no final de semana, É né? um problema ficar sentado É, na mesa, tá? Exato, exato. Na minha família sempre aconteceu. De ficar trocando ideia assim no final Ah, e de tu semana. falou uma coisa bem interessante ali. Foi assim... Ai, meu Deus, agora fugiu a ideia. Como é que é? Dessa questão do ritual Ah, dos tá. hábitos. Você falou assim, ó. Às vezes, quando eu vejo o meu prato, eu já botei 2 pedaços de lasanha, sei lá, né? Farofa, carne. Então, a mesma coisa. Tem uns estudos que mostram as crianças que comem na frente da TV e as crianças que comem sem TV. Tu sabia que as crianças que comem na frente da TV, elas têm maior chance de ter obesidade na adolescência e fase adulta depois? Ah, talvez porque ela não tá presente ali, a consciência dela do que ela tá se alimentando não tá. Ela não presta atenção, daí você vai dando a comida e a criança come. O bebê, assim, pequenininho, tá? Uhum. Na realidade, eu acho que os pais fazem isso pra empurrar comida também, né? Eu acho que a minha mãe fazia isso aí, tá? Pelo que eu lembro, assim. Entendeu? Tipo, literalmente, você chegava e distraía a criança pra empurrar comida na boca. Ah, outra coisa, Olha, a gente tava aviãozinho. falando que eu lembrei também que é bem importante. Lembra lá do serzinho pequeno? Sim. Que ele, primeiro, se ele foi amamentado no peito ou se não foi, né? Que ele vai gostar de comer o aspargo ou não. A outra coisa é o próprio querer dele. E por último, uma coisa que quase ninguém pensa, que às vezes tu tem uma criança muito seletiva. Às vezes eles têm, como é que era que o professor chamava? Era uma alteração na papila gustativa, assim, tá? Essa criança, sabe as pessoas que sabem diferenciar tipo de café, tipo de vinho? sim. Então, existem crianças que eles são assim já, eles já nascem assim. Daí tem umas relações dessas crianças com autismo, né? E que crianças com altas habilidades, enfim, tem várias coisas ali envolvidas. E essas crianças, às vezes, rejeitam o leite materno por causa do gosto que esse leite tem. E esse gosto, né, tá vindo lá da comida da mãe. Então, geralmente, alho, cebola, deixa o leite com um cheirinho, um gostinho lá, né, do Temperado. alho, da cebola. Tá Temperado sim, aquele sim. leite. E daí a criança não mama. Daí muita mãe fala, eu não sei dar mamar, meu filho não sabe mamar. Mas não é que aquela criança tem uma grande sensibilidade. E daí essas crianças acabam sendo amamentadas com fórmula, né, infantil. Quando, graças a Deus, são amamentadas com fórmula infantil, mas geralmente o povo sai botando mucilon dentro ali do Sim, negócio, sim. farinha, né? E daí aquela criança pode desenvolver obesidade também, porque ela só vai querer só o que é doce, entende? Porque o que é industrializado é um pouco mais doce mesmo. Uhum. É louco isso, né? Porque na realidade a própria, às vezes a falta de hábito ou consciência dos pais acaba influenciando na vida de como aquela sem criança... querer, né? Porque se tu foi criado Sim. errado Uhum. por ignorância, né? A gente não sabe, a gente é ignorante, Claro, né? Não sabe. claro. E daí a gente acaba passando aquilo ali pros filhos, é bem complicado. Às vezes eu tenho umas amigas que falam assim, eu odeio não sei o que. Deu, pô, não fala, né? Sim, Tipo, sim. pode odiar à vontade, vai lá no banheiro e cospe. Aham. Mas finge que come, assim, só pra ele, Sim. né? Exato, Ai, exato. nossa, eu já comi 2, agora é sua vez de comer, Pra dar entendeu? oportunidade pra ele criar Pra dar aquele oportunidade pra ele escolher. Sim. Porque é muito complicado. Eu lembro que há uns anos atrás a gente sempre falava, não, escolhe pelo teu filho. Se ele quer ser médico, ele vai ser médico. Se ele quer ser advogado, deixa ele ser advogado, deixa ele ser o que ele quiser. Todo mundo acha isso legal e respeita. Mas daí quando fala, poxa, a criança não gosta de tal coisa, não, tem que gostar. Uhum.
Exato, exatamente. Não é assim, né? Tem Eu que dar acho que uma tem que costela. respeitar. Eu não tô achando assim que, claro, uma criança pequena tem que decidir tudo por ela, mas eu acho que tu tem que prestar atenção até que ponto é birra, até que ponto é realmente uma preferência, né? Claro, claro. E tem um outro ponto que eu queria puxar, Juliana, que eu acho que pode ser interessante. Essa questão do nosso corpo criar algum tipo de dependência de algum alimento. Eu tenho um caso, pessoal, não sei se isso é uma dependência, mas, por exemplo, eu tomo o líquido café, né? Todos os dias já há muito tempo. Desde que eu sou criança, eu tomo café da manhã. Antes eu tomava com leite até certa idade. Em algum momento, minha mãe me deixou tomar só o café preto sem leite, né? Aí eu comecei a tomar só café preto, isso já faz muito tempo. Se eu não tomo café de manhã, eu fico com dor de cabeça. Meu dia é horrível, assim, é o pior dia. Mas tem um pouquinho de dependência ali da cafeína Pois mesmo. é, isso É uma droga, pô? Isso é real mesmo, assim, é real. Tem sim. O organismo, porque parece que o meu organismo grita que ele quer café. Ele fica Porque com ela dor de liga em cabeça. alguns receptores cerebrais e daí ela traz, né, sensações de bem-estar, de deixar mais estimulado, também é diurético, enfim. Entendi. E daí o teu corpo se acostuma. Porque parece que eu só ligo no dia depois que eu tomei o café mesmo. É interessante isso. Não E imaginei. como é que tu entraste nessa área? Fizeste uma especialização na área de nutrição? Então, eu era médica já há 8 anos, acho, ou 7 anos. E eu era médica de família, que é uma outra especialidade médica. E a medicina de família, ela trabalha muito assim com questões de saúde, de doença degenerativa, com doenças de longo prazo, né? Então, é como se fosse um clínico geral. Só que a metodologia que ele usa é a medicina de família. E o que eu percebi é que eu não tinha tanto sucesso quanto eu poderia ter, talvez se eu soubesse mais sobre nutrição, entendeu? Ou se eu soubesse mais sobre educação física e tal. Só que eu não conhecia, apesar de eu me formei aqui na Federal, né? A gente não tem residência de nutrologia aqui. Então, eu não tinha, assim, um contato com a nutrologia. Eu nem conhecia, pra ser sincera, tá? Eu só conhecia a nutrologia pediátrica. Só. Pra mim, só existia nutrólogo pediatra. Olha só que loucura. Mas é louco isso, porque às vezes do momento da criança é mais natural ter essa preocupação com a alimentação, né? Isso, aí eu adorava essa parte aí, né? Mas depois eu pensei, vou cuidar só de criança a vida inteira? Mas eu gosto de cuidar de idoso, gosto de cuidar de mulher, né? Então, não quero cuidar só de criança, eu acho que eu vou enjoar. Porque eu pensava assim, vou ter que fazer uma coisa a vida inteira, né? Daí eu fiz medicina de família, que daí tratava de tudo. Sim. Só que daí depois eu comecei a ficar meio frustrada, assim, de achar que eu não tinha muito êxito. Daí eu entrei na medicina esportiva. Daí eu fiz uma especialidade, né? De medicina esportiva e comecei a gostar. E daí só se falava de comida, tá? É mesmo? Então eu entrei lá e pensei, vou aprender de esporte? Não, só aprendia de comida. Falava de comida, a importância do carboidrato, a importância... Deu, gente, tô no lugar errado. Daí eu fiz lá os 2 anos, até comecei a trabalhar um pouco, assim, na área pra conhecer e tal. Mas faltava, Aqui sabe? em Floripa, foi? Fiz também, era híbrido, né? Tu ia pro Rio de Janeiro e Florianópolis também. Daí era assim, ficava viajando direto também. Daí eu resolvi nem titular, né? Que a gente faz a especialização e depois, se tu fica na área lá há tantos anos, daí tu pode fazer uma prova de proficiência, que é a prova de título. Acabei não titulando, porque, pra ser sincera, ainda não tinha me apropriado, assim, da situação. Eu ainda não achava que... Ainda não é isso. Não era a tua praia, assim. Ainda não era a minha praia. Daí eu peguei e fui pra São Paulo fazer a Abram. Daí é a especialidade, né, de nutrologia. Daí fiz a nutrologia, poxa, daí eu me encontrei. É como se tu revisasse toda a medicina de novo. Entendi. Pra mim, pelo menos, foi assim, sabe? Tu rever toda a fisiopatogenia de todas as doenças. E outra coisa, tu começa a entender que obesidade é doença, não é condição. Sim. Porque isso, eu saí da faculdade em 2010 e, apesar de a gente ter cirurgia bariátrica lá, eu não entendi a obesidade como doença, tá? E daí eu fui estudar na nutrologia e a gente foi ver que só em 2013 a Sociedade Médica Americana considerou obesidade como doença. 2013 só. Mas, assim, não dá a impressão que parece que a área médica tá querendo só lidar com os sintomas e não tratar realmente com as causas? Eu acho isso, tá? E eu fico assim bem... Então essa coisa, essa minha inquietude era também com relação a isso, tá? Porque quando você é médico de família, você pega obesidade o dia inteiro, todo dia. Tem muita obesidade no seu consultório, tá? É a gestante obesa, é a criança obesa. Olha o calo que é falar de uma criança obesa. É a criança obesa, é o adulto obeso, o idoso obeso. Todo mundo acha que idoso pode ser obeso. Não pode ser obeso. Porque obesidade é doença. Você acha legal ser doente? Não. Se eu falar, nossa, que pressão alta que você tem, você vai dizer, nossa, vai no médico, procura, né? Toma o seu remédio. Mas se você vê um obeso tomando remédio, você fala, nossa, você é viciado nesse remédio, né? Quem que te prescreveu isso? O teu médico tem CRM? Gente, como assim?
Entende? E eu acho que é uma falta de respeito até, sabe, com o obeso. Por que ele não pode tratar? E por que a obesidade tem que ser tratada só com dieta? Não é verdade. A obesidade tem que ser tratada com aquilo que for preciso. Então, é mudança de estilo de vida, como todas as doenças, alimentação, sim, com certeza, e medicação se precisar. E ainda existe a opção de fazer cirurgia, né? Metabólica, se for preciso, se for indicação, se for o caso. Né? Então isso me deixava inquieta. E daí lá fui eu para São Paulo, fui para Bran, fiz nutrologia, adorei. Pronto, me achei, é isso aqui, só falava disso, estava bem doida. Bem doida. Deu, não, é isso aqui que eu quero, só quero fazer isso. E eu tinha um consultório de medicina de família. Deu, cara, o que eu vou fazer agora, né? E era funcionária pública. E tinha 3 filhos. Sim, E eu no meio desse rolo todo. Uhum. Aí eu, não, vou fazer prova de título, eu vou me titular, eu quero fazer isso da vida. E daí eu fui, estudei, passei, e daí tô nessa área aí até hoje. E levanto a bandeira de que obesidade é doença e que a gente tem que aceitar, que tem que tratar. E que aí já começa a pegar os teus calos, tá? Vai na escala. Lá vai. Que é assim, ó, que eu acho que a gente tem que poder comer de tudo, sim, tá? Exceto quando a gente é alérgico, ou quando a gente fica doente, ou quando a gente não se sente bem, ou quando a gente não se adapta. Mas, do contrário, eu acho que a gente tem que lutar para ter uma alimentação completa e balanceada, pra gente poder ter uma vida feliz e normal, né? É muito chato tu tá de dieta, daí chegar na casa de alguém, eu não posso comer contigo, eu não vou poder tomar café aqui porque eu não como isso, não como aquilo outro, né? Sim. Então isso é ruim. Então talvez o que eu tento fazer no consultório é isso, é tentar normalizar a situação, mas ao mesmo tempo fazer com que aquela pessoa consiga ter a rotina de saúde dela em dia em qualquer situação. Eles têm, né? Eles têm as estratégias deles, assim. Claro. Eu vejo... eu faço pilates também, né? E uma das coisas que eu reforço bastante é a questão do alongamento, da articulação. Eu vejo a questão do fato de a gente, quando é pequeno, a gente tem muito mais flexibilidade. E a gente vai envelhecendo, vai perdendo essa flexibilidade. E se a gente não se cuidar, vai chegar um ponto que o corpo não vai ser capaz de lidar com a situação. Eu acho que eu fico pensando sobre esse ponto de vista. Se você quiser viver bastante tempo, você tem que cuidar da maquininha ali que você tá usando, né? Cuidar então, do carro. Então, você não pode ficar botando lixo dentro da boca, né? Tipo assim. Tem que tentar botar pouco, pelo menos, né? Se botar só de vez em quando, né? Exato. E também tem outro lado, não sei qual que é a tua visão sobre isso, mas a característica dos alimentos mudaram muito nos últimos anos, né? Tem mesmo. Antigamente, tipo, tem aquela linha, assim, que eu já acompanhei, que é, quanto menos embalagem tu abrir, né, pra comer alguma coisa, é melhor, porque é um alimento mais natural. Daí tem outros alimentos que são muito processados ou coisas do tipo. E aí ali acabam tendo outros componentes que às vezes podem fazer mal pro teu corpo, né? Enfim. E a gente nem sabe a ação deles, né? Alguns a gente mal conhece, assim. Exato. Tem pouco estudo, tá? E é aquela história, a própria vida empurra a gente pra isso, né? Porque normalmente são alimentos mais práticos, que tu só desembala e come, então é mais difícil. Embora a fruta também tu só desembala e coma, né? Mas a pessoa não tem tanto hábito de comer fruta. Mas a fruta vem inteira, teoricamente, né? A gente lava ela exatamente pra tirar, digamos... Cara, mas eu fiquei abismado, porque eu já fui no supermercado e tem melão picadinho, tem maçã picada. Cara, achei louco demais. Eu falei, não acredito, cara. Tipo, eu não tenho mais nenhuma desculpa. Exato, o cara vende melão picado. Assim, tipo assim, come isso aqui. Exatamente, tu só pega aquele negócio e come, né? Mas é hábito, acho que eu acho que sim. É esse ponto, né? O cara, em vez de trazer uma fruta, ele traz algo mais industrializado. Mas as pessoas têm medo de comer hoje em dia, né? Uhum. Tem uma carbofobia também, assim, envolvida, tá? Tipo, carboidrato é fonte de energia, você não pode comer porque você tá gordo. Como assim? Carbofobia. Carbofobia é o medo de comer carne? Isso, comer carboidrato. Exato. Tipo, tu fica, não, isso aí jamais, não vou comer. Isso, lá na década, acho que foi 80, não lembro, tá? Não sou muito boa nisso aí não, tá? Mas enfim. Teve uma época aí que só se falava, não come colesterol, não come ovo. Coitado do ovo, pois né? É absurdo. O ovo era coitadinho. Tem até uma piada que eu vi uma charge falando assim, daí, esse ano o ovo pode ou não pode? Tipo o assim. Pode ou não pode? Sim, o ano do ovo não é. Isso, mas o ovo é um bom alimento, né? É ótimo, né? Porque ele é bem versátil, tu pode comer de várias formas, ele é prático. Tem fonte de vitamina também. E tem uma absorção boa, né? Que diz que absorve pra caramba pra teu corpo, tudo. Eu adoro... não sei, por alguma razão eu aprendi a comer ovo. Eu não comia ovo, literalmente assim, de café de manhã. Eu gosto daquele ovo caipira, sabe? Que vem naquela embalagem transparentezinha que tem a gema bem laranja. Eu gosto daquela que eu realmente compro uma caixinha que vem com um ovo cada cor diferente, assim, que são umas caipiras. Caipira. Que daí tu abre ele, é uma gema muito laranja, assim. Dizem que muda, né? Dependendo do que a galinha lá é alimentada, né? Exato. Galinhas soltas felizes comendo minhoquinhas. Eles falam galinhas. Mas esse ovo deve custar caro, né? Imagina criar galinha solta e feliz. E feliz ainda, né? Tem que bater palma, fazer dança pra galinha.
E o que é a obesidade, assim? Como é que, digamos, como é que é a gente fala sobrepeso. Sobrepeso já é uma doença, vamos dizer assim? Não. O sobrepeso é quando você está com peso e o percentual de gordura um pouco acima do que deveria ser para a tua idade, para o teu sexo, para a tua condição clínica ali, né? Uhum. Mas isso já não é um sinal que pode estar com uma situação Tu pode estar difícil? evoluindo, né? A ideia é descobrir por que você ficou obeso, né? Porque todo mundo acha assim, eu fiquei obeso porque eu comi mais calorias do que eu preciso. De uma certa forma, sim. Mas porque eu tenho fome? Porque eu fiquei triste, levei um pé na bunda e comecei a comer? Compensação, no caso. Compensação, minha vida tá muito chata, eu odeio esse emprego, eu vou comer, né? Ou eu preciso tomar uma decisão, eu não quero tomar essa decisão e eu fico triste porque eu não tomo a decisão, então eu como porque daí aumenta a minha dopamina, daí eu fico feliz, né? Pode ser isso também. Ou porque eu sinto fome de verdade, a minha barriga ronca. Às vezes a pessoa tem fome e daí você fica, não pode, você acabou de comer? Não. Eu pergunto pro paciente, você sente fome? Sinto fome. Como é que sente fome pra ti? Doutor, eu tenho tontura, minha barriga faz... Vai dizer que esse cara não tá com fome? Claro que ele tá com fome. Mas ele tá com fome porque metabolicamente ele precisa de açúcar circulando no sangue, precisa de proteína circulando no sangue? Provavelmente não, né? Ou, pior que às vezes sim. É mesmo? Se a pessoa já tá, digamos, com bastante gordura acumulada e coisa assim... E se o corpo dele não sabe que essa gordura tá acumulada? Aí já é um problema... O corpo não consegue encontrar a gordura. Exato. Cara, gordura perdida dentro da pessoa. Isso, e a gordura tá ali, bem linda. Tecido gorduroso feliz. Tem como fazer alguma coisa para o corpo encontrar essa A gordura? Sim. Aí as estratégias nutricionais envolvem isso, né? Então, a forma de comer. Por isso perguntou se tem uma forma de comer. Sim, a gente, claro, né, tenta reduzir, sim, caloria. A gente sempre vai ter, né, tem que ter um déficit calórico para existir a perda, né? Mas tu tem que, como é que eu vou explicar? Reabilitar essa mitocôndria e aprender a queimar a gordura de novo. Mas é claro que não vai ser só na força do berro. Então eu vou tirar todo o carboidrato, porque agora ela só vai ter gordura para queimar. Então pode ela vai procurar queimar. dentro. Procura, se vira, minha filha. Não dá, né? Você vai lá, você dá um pouco de energia para essa pessoa ter um pouco de ânimo, um pouco de disposição, e você faz ela fazer atividades físicas que, em teoria, estimulam a queima de gordura, né? Daí, geralmente, quando o obeso é bem grandão lá, né, bem pesado, a articulação está sofrendo, a gente manda fazer exercício físico que o batimento cardíaco não acelere muito. Porque quando o nosso batimento cardíaco acelera bastante, a gente usa basicamente açúcar para viver, né? E quando a gente está com batimento cardíaco mais baixo, a gente vai queimar basicamente gordura, né? Ah, Juliane, mas tem estudos que já falam que não, que isso não é verdade. Sim, tanto que a obesidade mostra que isso não é uma verdade absoluta, mas o estímulo sobre isso pode ajudar a mitocôndria a, lembrei, agora é isso que eu tenho que fazer. Então, não confunde, para ela evitar essa confusão de substrato energético. Outra coisa é ajudar essa pessoa a não comer muita caloria de uma vez. Ou seja, eu não como nada, eu como uma vez no dia só. É complicado, porque você vai estar dando toda a energia para aquela pessoa naquele momento. Então, aquele pâncreas que estava deitado ali de boa, de Heider, de repente ele, um monte de comida. Insulina, um monte de insulina. Ai, a insulina é malvada, agora também tem isso, né? As pessoas que odeiam insulina, camiseta, odeio insulina. Não, calma, a insulina é super importante, faz a gente crescer, faz a gente ganhar músculo, né? Se desenvolver. Faz o açúcar entrar dentro da célula para alimentar a célula. Só que se eu produzo insulina tudo de uma vez, esse corpo vai receber um monte de energia tudo de uma vez, certo? Mas esse corpo tá fazendo o que agora? Ele tá sentado vendo TV. Sim. Cara, ele vai pegar, vai recuperar ali um estoquinho que precisa, o resto vai para onde? Gordura. E daí a gente acabou de lembrar que o cara não sabe usar gordura, daí é mais uma gordura para ficar ali para ele não saber onde é que tá. Pra ficar guardado ali, enfurnado. Exatamente. Esse ponto que tu coloca, né, de, tem pessoas que odeiam insulina e também essas crenças, assim, né? Tem bastante. É louco, porque, na verdade, eu acho que as pessoas sempre tentam se apegar a alguma filosofia, né? Isso, tipo assim, zero carboidrato, ou odeio insulina, então agora eu resolvi o carne. problema. O problema é não comer o carboidrato, o problema é não comer a gordura, enfim, né? Vou resolver desse jeito. Não é assim, gente. Tem que ter uma estratégia alimentar Tem que ter uma estratégia alimentar e você tem que ficar mudando as estratégias. Por isso que a gente trabalha em conjunto. É nutricionista e médico, e Deus, e crença, e reza. Força de vontade. Mas força de vontade, a minha percepção é que tem ainda muito interesses por trás, levando as pesquisas, o interesse,
Teorias digamos, da conspiração. Porque, exatamente. Mas assim, por Não, exemplo, mas o teorias exemplo econômicas, né? Sim. o próprio Teorias exemplo do econômicas. ovo, né? Por exemplo, Sim. por que o ovo de repente é bom, de repente é ruim? A carne é boa, depois a carne é ruim, depois eu não sei o quê. Quer dizer, começa a fabricar esses... Vamos fazer um ovo diferente, um ovo com menos colesterol. Uhum. O ovo não é bom pra quem tem mais colesterol, não pode, tem dislipidemia familiar, talvez. Então... Mas dá pra manipular isso no ovo? Dá. Sério mesmo? Mas não é genética, né? Ah, mas E agora que estão fazendo, loucura. e agora estão fazendo aquelas carnes falsas, né? Digamos, carnes de vegetais. Né? Imita, né? Sim. Imitando, por exemplo, fabricando Cara, é teórico. bem perfeito, na verdade, tá? É bem perfeito. Mas também é uma mistureba gigantesca de, daí eu já de não químicos conheço que muito. a gente não tem a menor ideia, né? O problema, esse é o problema, a gente não sabe. É tipo uma carne que não é uma carne? É, a carne vegetal, né? De vegetal. É uma mistureba de coisas que dão um aspecto Eu já de carne. li algumas, assim, sobre algumas. Diz que o sabor é muito bom, né? Mas... Eu já comi. Já comeu? É gostoso? Assim, tu muito bom. sente que teu cérebro acha que tá comendo carne mesmo? A única pergunta é que a gente não O sabe. meu até agora tá achando ainda que Tá. é carne. na verdade. Não são todas, né? Sim. Eu sou da época que vendia aquele bife de soja dentro da lata, sabe? Sim, aham. Aí aquilo não era bom, não, pra Não. mim. Aquilo é E também, por exemplo, antigamente a gordura que se usava para fazer a fritura era banha de porco, né? Uhum. E aí disseram que isso era um mal, e aí passaram para os vegetais, Isso, canola, a né? gordura- isso, né? Óleo de canola. Que diz que Mas daí era ruim também. Eles Mas diziam. esse é o ponto, tipo, os interesses começam a É que puxar. depende, assim, ó, depende. Você vai comer uma gordura saturada agora? Vou comer um bife, né? Já tem gordura saturada. Então, posso usar uma gordura saturada para fazer a gordura saturada? Posso, já tô comendo gordura saturada. Mas o quanto que eu posso comer? Tem que ser pouco, porque essas gorduras aí não podem passar aí de 2% lá de tudo que você comeu de gordura no dia, porque senão você vai estar consumindo em excesso, você não precisa, Ou você não seja, tem necessidade. frite o ovo na gordura do bacon. É uma boa estratégia. Ou se você não quer caloria, porque você tem que ver o quanto que você quer de caloria. Uhum. Que utilidade tem essa gordura ali? Você vai bater laje hoje, né? Uhum. Vai encher uma laje toda, bater massa. Isso não vai, né? Você precisa comer bacon, será? Com esse ovo? Uhum. Eu acho que pensar sobre aquilo que você está comendo, qual é o objetivo em comer isso? É prazer? É uma coisa. O se alimentar é outra. E a questão de restrição alimentar, de restrição de horário, por exemplo, como é que é? O pessoal Das fala... questões de jejum e tal. Pois é, eles falam de jejum de 24 Come horas. 3 coisa horas, assim. ou jejum Não, intermitente. tava pensando jejum de 24 horas, literalmente, 48 tem horas. gente que faz, né? Jejuns longos, assim. Caramba. Então, assim, ó, o que eu acho, tá? Uhum. Eu sou uma mulher cética, né? Eu da ciência. Uhum. O que eu vejo, que a gente estuda, é que todas as dietas a longo prazo, então de 2 a 5 anos, todas emagrecem igual. Depende da velocidade com que você quer emagrecer. Se você quiser emagrecer mais rápido, você vai fazer uma dieta de baixos conteúdos de carboidrato, tá? Uhum. Ou com jejum intermitente. Se você quer emagrecer mais devagar, você vai comer qualquer uma outra. A gente estava falando ali Entendi. antes que, como é que é, em torno de 10, 12 horas, o corpo naturalmente entra em cetose porque não tem mais fonte de... A gente orienta pelo menos 16 horas, tá? Nas estratégias de jejum. Pois é, aí teoricamente, qualquer jejum de 24 horas, com certeza o cara tá Com em cetose. certeza, né? O problema é, será que você pode fazer um jejum desse? Cara, mas o cara fica 24 horas sem comer, será que a pessoa não fica... Mas era um troço doido, por exemplo, como é que é? Por motivos religiosos, os padres antigamente faziam isso rotineiramente. Era uma coisa do hábito deles, né? Como é que é? A gente já tem até, né? Digamos, o carnaval a gente teria, teoricamente, Hã? Tá. As sexta-feiras, como é que era a área de... Sexta-feira, Semana Santa, né? Isso. Verdade. Aí, teoricamente, a sexta não era pra comer nada, teoricamente. A gente começou a chegar, não, vamos Nossa, a tirar... gente só comia canjica lá em casa. Pois é. Toneladas de açúcar. Mas o motivo, como é que a origem religiosa era literalmente passar o dia sem comer. Sim. Os judeus ainda fazem isso, né? Tem uma festa. No Islã também, né? O pessoal jejua durante o dia, né? E teoricamente, as tradições religiosas já induziam esse tipo de comportamento. Mas assim, ó, se você jejua por uma condição religiosa, É uma outra corpo... razão. São razões diferentes, entende? Mas eu preciso fazer um obeso jejuar para ele emagrecer? Não. Uhum. Eu preciso cortar carboidrato para ele emagrecer? Não, eu não preciso, entende? Uhum. Talvez eu vá ter que reduzir, sim. Eu não sei o quanto que ele come. Eu tenho paciente que come 20 mil calorias no dia. Caramba. Entende? E tem gente que não nota que come, tá? Uma pessoa, assim, uma pessoa padrão normal, assim, médio, comum, quantas calorias tem que ingerir pra ficar como, tipo... Pra manter o peso Pra manter, dela ali, né? pra se manter... Eles falam que um adulto, homem de 1,80m 2.500, e 70 quilos vai comer 2.000 calorias, né? Agora imagina 20 mil calorias. Cara, é coisa pra caramba.
Mas a pessoa não nota, tá? Uhum. Isso também é estudado, tá? As pessoas subjugam o que comem depois que É tem porque às vezes uma obesidade. coisinha pequenininha... Mas acho que o estômago E também... superjugam também, tá? Aquelas que têm anorexia, né? A gente tá falando aqui de obesidade e tal, porque é mais comum, né? Aham. Mas também tem outros distúrbios alimentares, anorexia e tal, e o pessoal come bem menos e acha que come bem mais. Entendi. Mas que é o cérebro da gente, né, fabrica também uma idealização do que a gente está fazendo e não é a mesma coisa exatamente do que a gente está executando, né? Tipo, eu como pouco, eu não como açúcar, eu não sei o quê, mas tá se enganando comendo, de certa forma. Sim, sim. Deve passar por situações desse tipo. né? Gente... Que tá achando que tá comendo... tô comendo adoçante, então posso comer 2. Esse aqui é light, posso comer 2. Ou também então assim, a pessoa né? vai lá e faz assim, ó, no adoçante. Bota meio... Eu já vi várias pessoas fazerem isso. Ah, não, eu só tomo com adoçante. Ah, beleza. Aí a pessoa vai lá e Ele bota... não tem caloria, mas ele tem outros problemas, Sim. né? Assim... Daí é louco. E o pessoal fazendo, essas dietas loucas, tipo, a gente falou de Atkins, falamos de, de veganos, falamos de carnivorismo, gente que come só carne. Como é que tu lidas com essas demandas? Tem gente aparecendo com isso, não? Tem. Lá no... O suspiro foi ótimo. Tem. É complicado, porque assim, ó, tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, né? Você tem que ver qual é o motivo, né, daquela dieta. Todo mundo tem uma coisa por trás ali. Aquilo é muito importante para a pessoa ou não? A pessoa acha que tá fazendo... Porque às vezes a pessoa vem assim, ó. Olha, eu só como frutas. Crudivorismo, né? Mas que é? Crudívoro? Eu não conheço. Ou crudívoro, ou crudívoro, né? Tem pessoas que só comem frutas? Sim. Só Caramba. frutas e coisas cruas, né? Não cozinham nada e tal. Cara, que doido. É bem complicado, tá? Porque existe forma de absorver fibra, então a fibra cozida é diferente, a proteína cozida é diferente, aquilo que não é processado também faz falta, tá? Pro corpo. Mas ele não por causa de algum tipo de... Mas Então, qual a daí... fonte dessa demanda Então, pra fruta? Eu não entendi. aí tem pessoas que fazem isso porque, não, eu acho que existe um sofrimento, né, das plantas, um sofrimento do planeta por causa dos combustíveis animais, do gás, do fogo, enfim, né? Aí você vai ver qual é a demanda daquele paciente. Por que ele faz aquilo ali? Porque você tem que respeitar, ele é um ser humano que tem a história dele. E você está sendo só consultado. Você não manda na vida da pessoa. O médico tem muito essa coisa de querer mandar na vida dos outros. Tem que se colocar no lugar dele. Ele está sendo só consultado, deixar de ser metido. A gente ensina aquilo que é o melhor ali, né? O que agora que se sabe que é o melhor para absorver, para melhorar, para não ter sintoma. Mas tem que respeitar, tá? Tem médico que quase não respeita, né? Eu percebo, sim, assim, claro. eu também não sei até que ponto eu deixo a pessoa adoecer e até que ponto eu respeito, tá? Tem que fazer um equilíbrio. É complicado, é bem complicado pra gente. Porque Às vezes fica numa situação bem difícil, tá? Provavelmente uma restrição bem severa de alimentação fruta, porque né? a pessoa imagina... Eu tenho um paciente bem querido, assim, tá? A gente já tá há 2 anos juntos, eu e ele, o nosso relacionamento tá durando 2 anos. Ele melhorou bastante. Eu sei que eu pedi pra ele fazer algumas ressalvas, assim, abrir umas exceções, uma aqui e outra ali. E ele fez, e eu também abri várias exceções, né? Tive que estudar muito também, porque a gente está sempre estudando, porque é muita novidade, tá? E ele tá bem, assim, de saúde. Isso é uma ideologia, de certa forma, né? No caso dele, sim, tá? Eu já tive paciente que não queria comer, né, nada de origem animal, porque achava que ia adoecer e tal, e... Também não é uma verdade, assim, tá? É medo, não é uma ideologia. Era um medo, exatamente, era um medo. Ele queria viver mais, tinha tido um câncer, e daí tinha muito medo, e daí só queria comer fruta. Porque ele achava que, poxa, a fruta é tão completa, tem tudo, né? Mas não tinha outras coisas. A gente vai fazer exame de sangue ali e vai examinar e aquela pessoa tá doente. Entendi. Tá? Porque tem nutrientes que precisam ser absorvidos. Que não tinha nada ali de fonte de proteína, praticamente, né? Sim. Tem aquela folha, uma planta pata de vaca. Ora Pronópolis. Tem bastante proteína perto das outras, né? Sim. É louco isso, porque dizem que é como se fosse uma carne, né? Assim, não sei se é como se fosse. Não, é que ela tem bastante proteína, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque se a gente for comparar 100 gramas de uma coisa e 100 gramas de outra, né? Como é que você vai comer 100 gramas de Ora Pronobis, gente? Sim. Muito difícil, né? E a digestão também é mais complicada, né? Então, por causa da fibra, né? A fibra, teoricamente, ela protege, tu não consegue digerir, né? Aí todo mundo, o nutrólogo prescreve muita vitamina, né? É verdade, a gente prescreve um monte mesmo. Mas é porque, assim, ó, é complicado. Pra você mudar um hábito, você vai ter que mudar de vida. E as mudanças de hábito, já tem um monte de estudo que fala lá, né? Que é de 6 meses a 1 ano, até mais, pra você conseguir. Então, como é que eu vou te deixar anêmico 6 meses, 1 ano? Entendi. Então, eu vou proibir, né, que isso aconteça. Eu vou usar a medicação, eu vou usar a reposição. No caso, vitaminas, no caso. Usa vitamina, né, no caso.
Mas... Por exemplo, eu sei uma das vitaminas mais sérias que a gente precisa, teoricamente, é a vitamina D por causa da falta de sol e coisa parecida. Isso, e a gente não consome muita fonte também, né? Uhum. Salmão selvagem não tem aqui. Não consegui encontrar. Você não tem na tua casa? O Dudu, ele pesca, é o sábado salmão selvagem. É só salmão selvagem, ele vai lá né? e espeta. Não rola, então, né? E ainda assim, né? O salmão que a gente come tem um pouquinho, mas é pouco também. No ovo também pouquinho, enfim, é complicado. Então você acaba fazendo reposição. E daí também tem a questão racial, né? Aqui no sul a gente tem muita deficiência mesmo. Deficiência da vitamina D? Uhum. Por causa da genética da região? Genética, da nossa miscigenação aqui. A gente já é bem Europa? misturado, né? Mas aqui, os europeus têm muita deficiência. Aí outra coisa, obeso, né? A obesidade é uma endemia, né? Assim, na verdade é uma epidemia mundial, né? Uma pandemia. Tá pior que... Sim, sim. Na verdade, tá até relacionado, né? As pessoas que pegam essa doença e tem uma situação mais séria são exatamente aquelas que... porque ele é um anti-inflamatório natural, assim, né? Então, na verdade, toda doença faz um processo inflamatório. Tá criando a casinha dela ali, tá criando a inflamação dela. Pra poder criar a fisiopatogenia, pra poder o bichinho se reproduzir, né? Só que se a gente tiver com um sistema imune adequado, e a vitamina D tem relação com isso também, tudo desenvolve com menos... Tá um pouco mais protegido, assim. Tem condições de se Covid defender lá, melhor. né? O pessoal fala muito do Covid. Tem pouquíssimo estudo, tá? A gente fala, assim, o que a gente sabe de vírus em geral. Que se a pessoa tem um sistema imune mais adequado, ela responde com menos processo inflamatório, então tem menos chance de morrer, porque muitas das mortes por virose, né? O povo adora quando a gente fala virose. Muitas das mortes por virose é porque a gente faz processos inflamatórios associados, e daí morre de trombose. E daí a trombose pode levar a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? As ações inflamatórias que você está falando são processos onde o corpo está atacando, de certa forma, o próprio corpo, né? Ele tem um processo de não estar lidando com o caos que está sendo provocado dentro do corpo. Né? Isso, porque ele começa a liberar toxina para matar o bicho, né? Ou matar a célula onde o bichinho está. O vírus, ele é um ser intracelular, ele tem que estar dentro de uma célula para viver. Tá? Então, se ele não tá na célula, ele não faz nada, ele fica quieto. Só que para ser morto, ele tem que estar dentro da célula. Então, quando você vai matar o vírus, você tem que matar a célula junto. Aí, quando você mata a célula, libera um monte de citocina, um monte de marcador avisando, estamos morrendo também. E daí vira aquele caos. E a própria obesidade provoca mais inflamação, né? Exatamente. Então, nada já tá em guerra, né? A obesidade é um estado pró-inflamatório crônico. A pessoa tá literalmente... A pessoa tá em guerra contra ela mesma e ela não sabe bem qual é o inimigo, né? Caramba, cara, que negócio maluco, né? E a gente às vezes não entende a extensão que cuidar da alimentação ou entender o que tá comendo pode provocar, ou que tá né? faltando, ou que tá em excesso, no caso. Exato. Essa questão das vitaminas também, né? Eu acho que ultimamente eu tenho ouvido mais pessoas falarem sobre essa questão das vitaminas, né? Tem vários compostos e coisas lá. E, claro, a pessoa precisa medir e saber o que tá faltando no organismo dela pra poder repor, né? Tá bem na moda, né, na verdade. Quando eu fui pra Abram, né, que eu não sabia nada disso aí, tá? Eu sou bem reclusa, tá? Eu sou uma pessoa que sempre convivi só, eu sou filha única, então sempre convivia só com os livros e com os meus pais, tá? Eu era estranha. E daí, quando eu fui pra Abram, daí eu, vitamina, daí dá de estudar vitamina, né? Queria ler artigo, queria ver coisa. E daí eu só falava sobre isso, tá? Porque quando eu gosto de uma coisa, eu tenho hiperfoco, eu só falo sobre isso. Daí eu só falava sobre isso, só falava com pessoas que só falavam sobre isso também. E daí eu pensava, meu Deus, né? Tinha um grupo no WhatsApp, vitamina. Quase assim, sabe? Vitaminas, obesidade, era assim, né? E daí, poxa, depois eu comecei a ver, né, um pouco mais o mundo e tal, questões pessoais, assim, comecei a olhar mais pra fora e daí eu vi que também todo mundo só falava sobre isso. Deu, então agora eu já deixei de ser estranha, agora eu faço parte desse grupo, que todo mundo só fala sobre isso. E hoje, começa literalmente olhando o sangue da pessoa, tem sintoma físico também, assim, né? Então, às vezes, uma desidratação na pele pode indicar, mas assim, né? digamos, quando recebe uma pessoa que tá querendo controlar peso, controlar alguma coisa, o que você começa a olhar primeiro o sangue para verificar se tá com deficiência? Ela olha a pessoa primeiro, ela já viu coisas em nós, Ferrari, agora. Eu tô vendo, tô diagnosticando. Ela começa a olhar pessoas. Não, primeiro o que ela quer, né? Então, as queixas dela, porque daí já traz muita coisa ali da história. Geralmente, o que a pessoa acha que tem, olha, muitas vezes é o que ela tem, tá? Caramba. Por incrível que pareça, principalmente mãe de criança, tá? Mãe sempre sabe, é muito louco. Verdade.
Daí depois, claro, o exame físico, né? Procurar sinais no corpo, arrancamento mais fácil, por exemplo, do cabelo pode ser baixo zinco, né? A pele ressecada pode ser um pouquinho de falta de zinco ou de B12, ou uma hiperceratose, que é essas bolinhas assim que a gente faz no braço também, Na pode verdade, ser baixo então, zinco. a pele tá refletindo todos os Muita problemas. coisa, acne. Acne, espinha, né? Todo mundo, fulano tem espinha, foi espinhento, não sei o quê. Né? É uma desbiose, né? Mudou a flora da pessoa. E isso aí pode estar relacionado à obesidade. Daí tu olha, pô, mas ele é magro, que estranho, mas será? Né? Pô, mas ele é adulto, o que esse cara tá fazendo com acne? Será que é hormonal? Pode ser, mas hormonal, cara, tão perfeito, não tem queixa de nada. É desbiose, provavelmente, né? Por que tá tendo desbiose? Ele parece magro, mas às vezes é sedentário, às vezes come mal, às vezes tem histórico de obesidade familiar, às vezes ele era obeso, mas chegou pra você magro. Você tem que perguntar. Muitas variáveis. Né? Muita coisa. E depois, claro, exame de sangue, né? Bastante coisa. Aí analisar tudo que tem ali. Primeiro... Aí é aquela história, a agenda do paciente, que é o que ele reclamou para mim, daí eu tenho que pedir, né, em cima da história, e depois aquilo que eu tenho que desconfiar como médico, né? Poxa, eu desconfio que ele tem obesidade, então eu já sei coisas que na obesidade são mais frequentes, mais prevalentes, daí eu também tenho que investigar. Eu fico perguntando por causa do sangue, porque de certa forma reflete o histórico da alimentação. É mais evidente. Aparece tudo que tu come. Literalmente. Porque se você vai tentar cuidar do que a pessoa está comendo, você vai ver exatamente os sinais que provocaram no teu corpo. Não, com certeza. Só que às vezes a pessoa come bem, tá? Mas não absorve nada. Aí já é um problema da fisiologia. O trato gastrointestinal pode ser, né? Que tem alteração. Essa própria história ali da disbiose, que é a alteração da flora do trato gastrointestinal, altera a absorção também. Às vezes a forma como come. Por exemplo, eu tô lá comendo fonte de ferro aqui agora, né? Que é o meu bife da picanha, ok. Daí eu tô ali comendo... deixa eu pensar. E daí eu tô tomando com um copo de leite, sabe? Tem criança que come, né? Com um copo de leite. O cálcio pode atrapalhar um pouquinho a absorção do ferro. Daí já me atrapalhei um pouco ali. Entendi. Entendeu? Então essa própria Detalhes, maneira assim, como você consome o alimento influencia. Daí tu pensa assim, não, mas eu posso ser vegetariano ou vegano, né? Porque, poxa, eu tava ali contando, eu como brócolis, eu como couve, eu como feijão. Se eu fizer a conta, eu consigo ter a quantidade de ferro que precisa. Mas e a fibra? A fibra tá levando um pouco dessa vitamina também. Entendi. Ela atrapalha, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Então talvez usar uma enzima para ajudar a quebrar um pouquinho a fibra, naquele horário que a gente botou a maior fonte de ferro para ele poder absorver. Aí tem, né? Umas magias ali. Eu vi que tinha, eu li rapidamente o teu Instagram, tinha algumas coisas de acompanhar esportistas, né? Fazer atividades, atividade física, gente que faz academia, principalmente, né? O pessoal da academia que adora o nutrólogo, né? Porque daí a gente vai ensinando eles como que vai lidando ali com o percentual de gordura, vai acompanhando, daí vai criando estratégias para poder continuar perdendo. Porque a impressão de que olha de fora é que o cara da academia ele só pode comer batata doce, frango e... Verdade, hoje a gente já sabe que não. Claro que o atleta de alta performance que vai subir num palco, ele tem que saber exatamente o que ele tá comendo, para ele poder controlar ali a aparência do corpo, né? Mas aquilo ali ele vai fazer de vez em quando, né? Ele vai subir no palco 2, 3 vezes no ano. Mas no resto do tempo a gente tem que nutrir essa pessoa, né? Tem que dar comida para ele, porque senão ele vai adoecer, né? Às vezes você tem uma composição de músculo, de osso e gordura ok, mas não tem vitamina para nada, vive sem energia, tá triste, desanimado, você tá desnutrido igual. Entendi. Né? Nutrição tá além do peso, né? Além da balança. Mas são dois eixos, assim, teoricamente alguém que quer fazer fazer o corpo trabalhar na melhor forma possível. Na melhor performance e aquele que só quer deixar vivo, né? Só quer voltar para uma vida mais normal, no sentido de chegar e equilibrar o teu corpo com as condições autônoma, de vida. né? Às vezes tu tá tendo que tomar muita medicação, né? Daí consegue diminuir a medicação, dependendo da situação, né? O diabetes fica muito mais fácil de controlar, por exemplo, quando a gente reduz índice de gordura, né? Corporal, então... São coisas que o nutrólogo pode trabalhar, né? Sim, legal mesmo. É tem uma ligação muito direta com a parte complexa do organismo, assim, né? Ver, tipo, minuciosamente o contexto daquele paciente, tudo que tá no entorno dele, predisposições, como é que tá o sangue, histórico familiar, para construir um mapa de como organizar a vida dele para ele ter uma vida mais equilibrada, Isso, né? e a história de pegar o histórico familiar é bem importante, tá? Porque tem uma condição que chama epigenética, que tem a ver com a forma como tu vai estar exposto aos genes da tua mãe, do teu pai, dependendo de como que foi a gravidez, de como que foi aquela situação que tu foi gerado e tal. É legal? Legal. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma gestante
que tá magra, que tá eutrófica e ela engravidou, ela vai passar os genes, vamos dizer, acordados, assim, da criança ser magra, de ser parecida com ela, vamos dizer assim. Agora, se essa gestante desenvolveu obesidade antes de engravidar, ela tá obesa e ela engravidou. Ela teve uma gestação muito bem cuidada, quase não engordou, se manteve ativa, tudo legal, muito bom. Mas essa criança ainda assim tem maior chance de ter obesidade ou, né, de fazer até um diabetes ali na idade adulta. Por quê? Porque o pâncreas da criança foi exposto a altas quantidades ali de açúcar, né, da mãe que já era mais gordinha. O pâncreas é tão importante, né, cara? E a gente fala tão pouco dele. É louco isso, né? Porque eu não imaginava, você citou já algumas vezes o pâncreas. Nem eu falava nem do pâncreas, tá? Nem depois de médica, eu que pâncreas. Eu sei que ficava do lado de cá só. Cara, é louco isso, né? Eu só pensava na pancreatite, assim, se chegasse uma emergência, meu Deus, pancreatite dói do lado de cá e dói em faixa. Eu só pensava assim, sabe? Não posso deixar morrer. Não posso deixar morrer. Daí depois, né? Diabetes, ok. Eu sei usar insulina, eu sei prescrever medicação, ok, diabetes, ok. Manda não comer doce. Pensava assim, sabe? Quando você se forma, é isso. Você quer manter as pessoas vivas. Só que daí você vai para o mercado de trabalho e você vê que se você só quiser manter as pessoas vivas, você não vai ser ninguém. Sim. E você não vai ajudar ninguém também. E as intervenções que você está falando ali do... Porque só atua na emergência da coisa, né? Exatamente. Não antes dela acontecer. É muito ruim, você tá só apagando fogo, sabe? Sim. É muito... É ingrato, assim, sabe? Eu imagino. E no lado das intervenções que tem esse lado ali, que não, mas que tem tudo bem, tem um hábito alimentar, que falasse que pode levar 6 meses para a pessoa pegar uma outra forma de comer. Sim. Aí tem as intervenções médicas, você falou. É, assim, né? Porque o ideal é a gente intervir antes que o problema aconteça, né? No caso. Então, se eu não vou conseguir fazer com que ela mude o hábito alimentar agora, eu já vou dar a suplementação agora. Uhum. Até que ela aprenda a comer. Até que ela aprenda a fazer aquilo ali do jeito certo. E daí eu posso ir tirando a medicação e o hábito alimentar substitui o remédio. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho Vamos falar sobre essas medicações aí de fome, de controle de fome, tá? Vamos usar a injeçãozinha lá da barriga que todo mundo conhece. Ela aumenta o GLP-1, que é um hormônio, né, que o nosso trato gastrointestinal produz para avisar que a gente já comeu, que a gente está alimentado. Saciedade, no caso. Exatamente, que traz saciedade. Então, se eu encher minha barriga de água, se eu comer de vez em quando, se eu comer coisas que estufam mais e tal, eu vou ter saciedade, certo? Certo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que comer essas coisas. Mas eu quero comer essas coisas? Às vezes não, né? Às vezes eu não quero seguir a dieta que o meu nutricionista me passou, às vezes eu não tô afim, hoje eu tô triste. O remédio, ele garante que você vai ter essa sensação, então você não vai comer em excesso. E daí, enquanto eu não sinto essa fome louca que não me deixa pensar no que eu como, eu vou aprendendo a comer. E daí, com o passar do tempo, né, que vai reduzindo os índices de obesidade, eu já consigo, agora já estou habituado, eu sei comer desse jeito. Sim. Eu consigo ir retirando medicação, o corpo vai reassumindo o controle das coisas, mas enquanto a coisa tá doida lá, você tem que usar medicação, porque senão o seu paciente vai morrer. É louco, né? Porque a pessoa com fome, assim, ela não pensa direito, né? Assim, no que ela vai comer, ela... Não pensa mesmo. Né, ela vai no desespero, assim, meu Deus, me dá uma batata frita. O projeto está lidando com gente já com situações bem graves, assim. Eu tenho obesos bem graves. Bem graves, assim. Mas que não é comum ter gente em sobrepeso, vamos dizer assim. Tem um monte também. Tem um monte também. Mas esses são legais, assim, porque eles já estão vindo mais educados, vamos dizer assim, né? Eles já chegam mais dispostos. É que assim, para você chegar no nutrólogo, você já tentou muita coisa. Sim, é. Então, você já aprendeu a comer, você já faz atividade física, você já teve um infarto. É difícil o nutrólogo receber um paciente, assim, lindo, maravilhoso, saudável, que quer planejar o envelhecimento dele, sabe? Eu quero receber, venham. Ah, não vem? Mas vem poucos, assim, vem poucos, né? Mas... Ó, o Dudu vai lá, o Dudu, ele tá lindo, pleno, ó, agora ele vai planejar o envelhecimento saudável dele. Ele dorme ao alvorecer, Exato, o sol levanta, não sei o quê, tudo ok, zen, ele medita, ele faz atividade física, não se incomoda, né? Exatamente, isso aí. Mas realmente, as pessoas, elas acabam agindo, nada de natural do ser humano, a gente acaba agindo na emergência ou quando acontece algum tipo de problema, né? Ou quando quando é séria a situação, né? Quando acontece alguma coisa que acende uma luz vermelha, tá aí tu, meu Deus, eu preciso dar atenção pra isso agora, né? É verdade. Até lá tu não se planeja. E hoje, como é que tem sido os teus atendimentos? Assim, tu atende em consultório? Onde é que tu atende aqui em Floripa? Como é que a galera pode te encontrar? Então, eu atendo só no consultório particular, lá em Biguaçu. Ah, legal. E eu atendo eu e a minha nutricionista. Show E de é bola. isso. Vocês fazem um jogo de... Como é que é? Isso, então o atendimento nutrológico sempre vai ter o atendimento da nutricionista junto, tá? Às vezes ela vai atender online, às vezes ela vai atender presencial. Lá com a gente eu tenho, né, a Luana, ela atende comigo presencial. A gente atende
em salas separadas, até porque em alguns momentos as pessoas vão estar falando de comida, outros momentos vão estar falando sobre coisas muito pessoais, assim, que não Claro. vão querer dividir lá com a Nutri, vamos dizer assim. Sim. Então tá, daí elas vão lá, conversam com a Nutri, falam sobre o hábito alimentar e tal, daí depois veio pro consultório, daí conversa comigo, passa o histórico, é examinada, daí faz bioimpedância, né, que é uma forma de avaliar a composição corporal. E daí, ou pede-se exame, ou se avalia os exames que trouxe, e daí voltamos eu e a pessoa lá na Nutri. Daí agora sim, vamos encarar a realidade. Como Daí é que onde tá vai isso montar a aqui? dieta, montar a alimentação. Exatamente. E daí eu e a nutricionista criamos uma estratégia para aquela pessoa. O que eu recebo mais hoje são pessoas que comem muito pouco, sabia? Ah, é? Pouco. Assim, tirando aqueles obesos muito doentes e tal, e Sim, casos sim. graves, né? As pessoas restringem muito o que comem, tá? Comem Uhum. pouquíssimo. A ideologia, Eu né? queria Tá... comer menos. Hã? Eu queria comer menos. A ideologia... Você acha que come muito? Eu acho que tem momentos, eu falei do desespero da batata frita ali, porque eu sinto isso às vezes, né? É? Tipo, tá num dia de estresse, coisa assim, quando eu vejo, é aquilo que eu falei, né? Eu não pensei no que eu comi ou no que eu tô indo comer. E às vezes eu me arrependo. Eu olho e falo, não sei, pô, eu não tô- precisava ter comido assim. Eu tô ficando muito chato com comida hoje em dia, cara. Não sei. Ele Mas- tá muito pensativo. Eu tô muito né, pra pensativo. né? É. Mas ele é Mas um o- pensador. Não, Mas mas não, eu não o consigo, Ferrari, eu olho- ele avalia muito os eu vejo. os passos dele. A batata mesmo, eu fico enjoado quando olho a batata já. Sério? Batata... Hã? Ah, eu Ah, adoro não acredito. batata, adoro. Não, mas eu batata. adoro Adoro. batata. Eu gosto da batata, aquela mais gordinha, assim, que é mais sequinha, assim. Gente, a gente tem que ter maturidade alimentar, hein? Ó. É. Aquelas Ele sabe até que a batata, batata é diferente. Exato. Pra mim, as aquelas batata fininhas de McDonald's pra mim tem gosto de gordura. Daquelas de 3mm por 4. Entendeu? Porque ela não tem gosto de Aquela que é batata. perfeita, né? É Tudo igual, perfeita. né? A do É. McDonald's eu adoro, é a minha batata preferida. Mas é a que menos parece batata pra mim. Não sei, talvez. Ela parece externamente assim, mas é o sugiro que a gente gosto faça uma dela. degustação. É, eu acho que ela é prensada, né? Na verdade, ela é uma massa de batata que vira batata Cara, a frita. batatinha do Mac é tudo de bom. É felicidade dentro daquela caixinha. E aquela batata que sorri, já comeu? A batata sorriso, comi bastante já. Eu gosto da batata rústica também. Aqui não tem gosto de nada, aquela batata sorriso. Olha só, tá vendo? Olha É só. o paladar da pessoa, paladar da tá pessoa. Parece um purê. refinado, refinado. Parece é, um purê. exatamente. É sommelier de batata. Sommelier de batata. Não, mas é louco eu não tô assim. nesse grau aí, não. Pois é. Pois é. Mas essa é engraçado, assim, você falar que recebe pessoas que comem pouco, né? As Porque... pessoas comem muito pouco, tá? Uhum. Comem muito pouco. As pessoas chegam comendo pouquíssimo e fazendo episódios de loucuras, assim. Mas é orgias. porque estão tentando fazer como é que é? Emagrecer, Sozinhos né? um emagrecimento. É. É, Aí já um pouco pra anorexia nessa direção. assim, talvez, Não sei se chega a ser isso. Acho que até um pouco de distúrbio de autoimagem, assim, sabe? Sim. De achar que não tá bem, que tá doente, que não tá no padrão. É bem complicado. Uhum. Mas eu percebo que se come muito pouco mesmo. Eu fiquei pensando nisso esses dias até. Mas não Mas sei. é do hábito da pessoa, a pessoa almoça poucas quantidades, janta poucas Porque a quantidades. pessoa começou a fazer uma dieta, daí começou a diminuir. Uhum. E daí come 600 calorias, assim. Eu tenho vários pacientes que comem 600, 500 calorias. Mas é possível uma pessoa ser obesa comendo poucas calorias. Aham, sim. Por causa dessa questão da... Ele em algum momento acumulou um pouco, né? Uhum. E depois o corpo, ele cria estratégias para poder sobreviver, tá? Então ele baixa o metabolismo. Desliga, né? Vários Uhum. metabolismos ali que ele acha que é inútil, né? Tipo computador, sabe? Entra em Quando tá modo de pouca hibernando. energia. Exatamente. Uhum. E daí mata um monte de músculo também, tá? Entendi. Porque o músculo é um gastador, assim. Uhum. O músculo é mulher no corpo. Ele gasta muito. Catando E daí- crédito, é. dá pro músculo. Exatamente. E daí ele vai lá assim, esse inútil aqui, gastador, Uhum. mata ele. Pronto, agora a gente consegue sobreviver só com uma batata no dia. Exatamente. É assim. Então é louco, né? Porque na verdade o teu corpo se adequa a uma dieta de É o caloria platô abaixo. lá que o povo fala, né? Eu tava emagrecendo super bem com essa dieta aqui. Daí, de repente, eu parei de emagrecer. Por que acontece isso, né? Claro, porque teu corpo vai se adaptar. Teu corpo quer voltar a ser o que ele era. Sim. Que é o seguro pra ele ali, né? Uhum. Daí- O corpo para de gastar, corta Exatamente, funções. corta. E você começa a não conseguir acordar. Tipo, eu faço crossfit de manhã cedo. Uhum. Vamos dizer, né? Não é meu caso. Por que esse assunto do crossfit? Não... Porque acho que tu faz crossfit, não? Não. Eu jogo tênis e faço musculação. Ah, tá. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver com o negócio. Eu não dou conta do crossfit, gente. É bom, mas é muito, né? Isso é pra quem já Eu tá tenho- mais evoluído. Eu tenho medo daquilo. Não, é legal, tá? O exercício concorrente que a gente fala, que é o aeróbico junto com o muscular, é o exercício ideal pra manter saúde, tá? Mas eu tenho medo das É bem articulações. agressiva Eu a tô parada. velho pra isso, eu acho. Sim. Ah, mas daí o coach organiza lá pra O tu cara não se virando machucar, um né? pneu de trator ali. pelas costas. É, mas o corpo começa a criar... Sim. como é que eu vou te dizer assim? Ele cria umas armadilhas. Tu começa a não acordar de manhã, daí tu falta o
crossfit, daí tu não gastou a caloria. Sim. Daí você começa a acordar meio cansado, você dorme um pouquinho mais e daí você vai de carro em vez de você ir a pé. Uhum. Então não adianta, seu corpo vai criar uma falcatrua pra você gastar menos caloria. É natural, tá? Uhum. É Perfeito. natural. Perfeito, que E loucura. daí, Jimmy, isso. vai parar de comer hambúrguer agora? Não sei, acho que não. E Acho que batata, batata? Não vou parar, mas Nem eu batata? vou lá fazer uma consulta com ela pra poder entender. Eu quero saber quantas calorias eu tô comendo. Vai que eu tô comendo poucas calorias e sou obeso. Daí Isso eu é muito revelador, tá? É muito legal. É, e tem como... É louco isso, né? Porque pode estar acontecendo comigo. Agora, pensando, eu acho difícil, né? Porque eu tenho comido bastante, mas... Quem sabe? Então eu vou lá fazer uma consulta pra entender. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Tem alguma rede social do consultório ou na tua? Então, eu tô usando a minha rede social Legal. mesmo porque eu consegui perder a senha da minha rede social. Ai, Ah. perdeu. Entendi. É o meu nome só, Juliane.Luz. Tá, o pessoal pode encontrar lá, te procurar. Daí lá etc. tem o telefone do WhatsApp e daí a gente agenda pelo WhatsApp. Uhum. Então Show. vamos lá. Vamos difundir esse trabalho, porque eu acho que é um negócio bem mais profundo, né, na vida da pessoa. Uma análise bem mais complexa. Tem muitas gente... Não deve ter muito profissional porque não tem uma faculdade com especialização nisso, né? Então, como não tem residência aqui, tem menos nutrólogo mesmo, tá? Uhum. Assim, acho que registrado, acho que tem 22 aqui. Tem pouco mesmo. Então. E a Nossa. maioria a maioria dos colegas nutrólogos trabalham com hospital. Uhum. Trabalham em nutrologia hospitalar, então UTI, né, geralmente é onde a gente trabalha. Uhum. E daí nutrólogo de consultório, ali em Biguaçu acho que sou só eu. O teu mercado é um oceano azul, olha só que Exato. coisa maravilhosa. Tô nadando de braçada, É os isso amigos aí, falam. é isso aí. Então vai lá ajudar ela a nadar de braçada cada vez mais. Sacanagem, né? Top. Eu tô com 2 estagiários novos agora, provavelmente vão virar nutrólogos na próxima prova de título. Oh, legal. Precisamos, Já vai ter mais precisamos. colegas. Precisa sim, tá? Sim, Precisa. pra fomentar, acho que é importante. Então tá, muito obrigado, Juliane, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente ficou bem feliz de fazer esse papo, né? Muito importante a gente poder trazer esse tipo de conhecimento pra quem acompanha a gente aqui, porque a gente fala com muitos empreendedores, com muitos atletas, com a galera que tá transformando o mundo, e você não pode transformar o mundo se você não tiver um corpo saudável, certo? Tá bom, é isso tá aí. boa, eu vou usar essa daí agora. Exatamente. Então a galera vai com certeza curtir bastante esse papo, tá? E a gente espera te receber aqui novamente numa próxima oportunidade, Valeu, então. tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui do Jogando Pra Plateia. A gente fica muito feliz aí de te ter acompanhando, de te ter assistindo E apertando o botão de curtir nesse exato momento, nesse né? exato momento. Então curta esse papo aí pra ir adiante, porque a gente precisa difundir esse conhecimento aqui. Além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando Pra Plateia. Os melhores trechos dos nossos papos estão lá pra você consumir em doses homeopáticas. Então vão ter cortes dessa conversa e cortes de todas as outras conversas lá pra você consumir. No caso aqui, a gente vai fazer um corte da batata sorriso que o Ferrari não gosta. Vai ter um corte lá Não, eu gosto de sobre isso. batata sorriso. Ah, tu falou que é um purê? Mas parece purê. Então a polêmica da batata sorriso vai estar lá no canal de cortes Jogando Pra Plateia. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Para a plateia. Até mais, pessoal. Valeu, galera.